Simulado sobre radioeletricidade. Fonte, site agência Anatel. Colaboração de PY2 TMV. Radioeletricidade. Teste de avaliação. Pergunta: a maior intensidade do campo magnético produzido por um ímã localiza-se? Resposta: no centro da parte interior. Pergunta: artificialmente, o campo magnético é criado pelo? Resposta: indutor. Pergunta: o único elemento não eletromagnético da relação abaixo é? Resposta: o capacitor. Pergunta: fazendo-se variar alternadamente o campo magnético que atravessa uma bobina conectada em um circuito fechado, podemos afirmar que? Resposta: circula uma corrente alternada da mesma. Pergunta: a potência consumida por uma resistência elétrica em 2 horas é de 2,2 kWh, quando ligada à rede de 110 volts. A corrente que circula pela resistência é de? Resposta: 0,416. Pergunta: uma resistência de 220 ohms submetida a uma tensão de 110 volts durante 10 segundos. A energia térmica dissipada é de? Resposta: 55 joule. Pergunta: a energia térmica dissipada na unidade de tempo por um resistor é medida em? Resposta: joule. Pergunta: a variação de corrente em uma bobina induz uma tensão na mesma. Este fenômeno chama-se? Resposta: autoindutância. Pergunta: a corrente elétrica é medida em? Resposta: ampere. Pergunta: a resistência elétrica é medida em? Resposta: ohms. Pergunta: num resistor, a cor da 4ª faixa representa? Resposta: a tolerância. Pergunta: pode-se afirmar que a intensidade de campo elétrico gerado por um corpo eletricamente carregado? Resposta: é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Pergunta: para que uma fonte de tensão de 20 volts gere uma corrente de 0,4 amperes, a mesma deve ser aplicada sobre uma resistência de? Resposta: 50 ohms. Pergunta: a associação série de 3 resistores de 20 ohms, cada um equivale a uma resistência de? Resposta: 60 ohms. Pergunta: a capacidade de um capacitor é especificada pela? Resposta: especificação do fabricante. Pergunta: um campo magnético é produzido por? Resposta: cargas elétricas em movimento. Pergunta: a indutância é medida em? Resposta: Henry. Pergunta: para que o valor eficaz de uma extensão senoidal seja de 5 volts, a mesma deve ter um valor máximo de aproximadamente? Resposta: 7 volts.
Pergunta: em um circuito de CA-RC paralelo, a corrente no capacitor em relação à tensão fica. Resposta: em fase. Pergunta: uma das funções desempenhadas pelo capacitor é. Resposta: bloquear a passagem de corrente contínua. Pergunta: reduzindo-se a metade da indutância de um circuito de corrente alternada, a reatência induziva do mesmo fica. Resposta: 2 vezes menor. Pergunta: o valor RMS de uma corrente senoidal de 5 mA, o valor máximo desta corrente é aproximadamente. Resposta: 7 mA. Pergunta: o valor da amplitude de uma tensão senoidal é 10 volts. O valor eficaz desta tensão é aproximadamente. Resposta: 7 volts. Pergunta: a força elétrica que provoca o movimento de cargas em um condutor é. Resposta: a tensão elétrica. Pergunta: dependendo do local, a tensão elétrica da rede domiciliar é. Resposta: 110 volts ou 220 volts. Pergunta: por convenção, considera-se a corrente elétrica fluindo do potencial. Resposta: positivo para o potencial negativo. Pergunta: o volt é a unidade de medida da. Resposta: tensão elétrica. Pergunta: a corrente que flui por um circuito é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Esta definição é da lei de. Resposta: Ohms. Pergunta: determinado circuito precisa ser alimentado com 60 volts e 0,2 amperes, dispondo-se de uma fonte de 300 volts. Deve-se colocar em série com o circuito uma resistência de. Resposta: 1K 2 ohms. Pergunta: uma fonte de 50 volts alimenta um circuito de 20 ohms. Constatou-se que a corrente que circula pelo circuito é de 5 amperes. Então, existe em série com o circuito uma resistência de. Resposta: 80 ohms. Pergunta: convencionalmente, o fluxo elétrico em um condutor metálico é constituído de. Resposta: elétrons. Pergunta: para obter uma resistência equivalente a 1K ohms, é necessário associar. Resposta: 10 resistores de 100 ohms em paralelo. Pergunta: a capacitância é determinada pela relação entre. Resposta: carga e tensão. Pergunta: num circuito RS, o capacitor é de 1000 UF. Para a constante de tempo do circuito seja de 1 segundo, o valor do resistor deve ser B. Resposta: 1 kΩ. Pergunta: a força eletromotriz nos condutores elétricos gera uma corrente de. Resposta: elétrons. Pergunta: o período de uma onda senoidal
é. Resposta: inversamente proporcional à frequência. Pergunta: o valor eficaz de uma tensão senoidal é 110 volts. O valor máximo desta tensão é aproximadamente... Resposta: 141 volts. Pergunta: em um circuito de corrente alternada RL, série a tensão no indutor em relação à corrente fica... Resposta: adiantada de 90 graus. Pergunta: a potência elétrica é medida em... Resposta: watt. Pergunta: densidade de fluxo magnético é definida como sendo... Resposta: o número de linhas de força por unidade de área. Pergunta: a variação de corrente em uma bobina induz corrente em uma bobina próxima. Este fenômeno chama-se... Resposta: indutância mútua. Pergunta: por convenção, o potencial da Terra é... Resposta: nulo. Pergunta: um resistor com as cores vermelha, verde, marrom apresenta uma resistência de... Resposta: 250 ohms. Pergunta: as unidades relacionadas na lei de Ohms são... Resposta: ampere, ohms e volts. Pergunta: por uma resistência de 100 ohms, circula uma corrente de 0,1 amperes. A tensão aplicada sobre o resistor é... Resposta: 10 volts. Pergunta: uma fonte de 15 volts é aplicada sobre uma resistência de 10k ohms. Diminuindo o valor de resistência, pode-se afirmar que a corrente... Resposta: aumenta linearmente. Pergunta: o fenômeno pela qual a corrente elétrica produz calor ao atravessar um material resistivo é conhecido como... Resposta: efeito Joule. Pergunta: uma resistência de 100 ohms, submetida a uma tensão de 100 volts, dissipa... Resposta: 100 watts. Pergunta: a reação de um corpo neutro localizado no interior do campo elétrico produzido por uma carga positiva é... Resposta: manter-se indiferente ao campo. Pergunta: o capacitor é um elemento que... Resposta: armazena energia. Pergunta: Henry é a unidade de medida de... Resposta: indutância. Pergunta: campos magnéticos variáveis. Resposta: induzem corrente elétrica em condutores próximos. Pergunta: campos magnéticos variáveis. Resposta: induzem corrente elétrica em condutores próximos. Pergunta: a frequência de uma onda senoidal é... Resposta: inversamente proporcional ao período. Pergunta: o valor pico a pico de uma onda senoidal é igual... Resposta:
a 2 vezes o valor da amplitude. Pergunta: o valor eficaz ou RMS de uma onda senoidal é aproximadamente igual a... Resposta: 0,707 vezes o valor máximo. Pergunta: em um circuito, o somatório das tensões de uma malha fechada é igual a 0. Este enunciado é da lei de... Resposta: Kirchhoff. Pergunta: por um circuito resistivo de 120 ohms, circula uma corrente de 0,15 amperes, quando alimentado por uma tensão de 18 volts. Quando alimentado com uma tensão de 36 volts, a corrente é... Resposta: aumentada para 0,300 amperes. Pergunta: a indutância mútua entre duas bobinas dependente do coeficiente de acoplamento entre elas. Este coeficiente é sempre... Resposta: menor que 1. Pergunta: uma diferença de potencial elétrico estabelecida entre os extremos de um condutor provoca... Resposta: corrente elétrica. Pergunta: a corrente elétrica é contínua quando? Resposta: não muda a polaridade no tempo. Pergunta: o gerador de corrente alternada é conhecido como? Resposta: alternador. Pergunta: um resistor de 6.400 ohms apresenta as cores. Resposta: azul, amarelo e vermelho. Pergunta: a grandeza que define a quantidade de energia consumida por uma unidade de tempo é a... Resposta: potência. Pergunta: um chuveiro que dissipa 2 kW quando ligado com tensão de 200 volts tem uma resistência igual a... Resposta: 20 ohms. Pergunta: a resistência equivalente a uma associação de 10 resistores de 100 ohms cada um, em paralelo, é de... Resposta: 10 ohms. Pergunta: a carga de um capacitor é medida em... Resposta: Coulomb. Pergunta: o fluxo magnético que passa por uma dada seção transversal é chamado de... Resposta: densidade de fluxo magnético. Pergunta: um gerador que transforma energia química em elétrica. Resposta: a pilha. Pergunta: o valor de pico de uma onda senoidal é igual ao valor? Resposta: máximo. Pergunta: a corrente alternada medida por um amperímetro é a corrente? Resposta: eficaz. Pergunta: aplicando-se uma tensão alternada a um indutor, a corrente que circula por ele ficará em relação à tensão? Resposta: atrasada de 90 graus. Pergunta: quando aumenta a frequência da tensão aplicada a um indutor, sua resistência? Resposta: aumenta. Pergunta: a potência aparente de um circuito de corrente alternada depende? Resposta: da tensão e da corrente. Pergunta:
Em um circuito de corrente alternada RS, série a tensão no capacitor em relação à corrente fica. Resposta: atrasada de 90 graus. Pergunta: o movimento das cargas elétricas através de um condutor denomina-se. Resposta: corrente elétrica. Pergunta: o eixo central em forma de bastão das pilhas é feito de carvão e constitui o. Resposta: polo positivo. Pergunta: são grandezas relacionadas na lei de Ohms. Resposta: resistência, corrente, tensão. Pergunta: uma tensão de 10 volts sobre uma resistência de 20 ohms gera uma corrente de? Resposta: 0,5 amperes. Pergunta: a passagem de corrente elétrica através de uma resistência produz um efeito? Resposta: térmico. Pergunta: dois corpos carregados eletricamente com cargas respectivamente positiva e negativa exerce entre si uma força que tende a. Resposta: aproximá-los. Pergunta: um corpo carregado eletricamente e em repouso gera. Resposta: campo elétrico. Pergunta: a associação que resulta em uma resistência equivalente de 200 ohms é a série dos seguintes resistores. Resposta: 100 ohms, 80 ohms, 20 ohms. Pergunta: um dos fatores que influi na capacitância é. Resposta: o material dielétrico. Pergunta: Farad é a unidade de medida de. Resposta: capacitância. Pergunta: em relação à tensão, a corrente num capacitor está. Resposta: adiantada de 90 graus. Pergunta: aumentando o número de espirais de um indutor, ocorre? Resposta: aumento da indutância. Pergunta: a indutância multa entre duas bobinas não depende? Resposta: da temperatura ambiente. Pergunta: analisando-se uma onda senoidal, deduz-se que. Resposta: a tensão eficaz é maior que a tensão média. Pergunta: quando aumenta a frequência da tensão aplicada a um capacitor, sua reatância? Resposta: diminui. Pergunta: a impedância de saída de um amplificador de 8 ohms, a maior transferência de sinal ocorre com a ligação de. Resposta: dois falantes de 16 ohms em paralelo. Pergunta: a potência em corrente alternada é dada pela fórmula P igual V.I.Gauss. Os valores de V e I são respectivamente. Resposta: eficaz e eficaz. Pergunta: a reatância capacitiva é medida em. Resposta: ohms. Pergunta: dois corpos carregados eletricamente com cargas negativa geram uma força que tende a. Resposta: afastá-los. Pergunta: num transformador, o fenômeno pelo qual a energia é transferida de um enrolamento para o outro é conhecido como. Resposta:
indutância mútua. Pergunta: o campo magnético criado por uma corrente induzida? Resposta: opõe-se à variação do campo magnético, induziu a corrente. Pergunta: o valor eficaz de uma corrente senoidal é aproximadamente igual a... Resposta: 63% do valor máximo. Pergunta: o valor eficaz de uma onda senoidal é aproximadamente igual a... Resposta: 0,637 vezes o valor máximo. Pergunta: o valor pico a pico de uma onda senoidal é de 32 volts. O valor medido desta tensão é aproximadamente... Resposta: 10 volts. Pergunta: para aumentar a intensidade do campo magnético de um eletroímã, deve-se... Resposta: aumentar a intensidade de corrente. Pergunta: para obter-se uma resistência equivalente de 4 ohms, deve ser associados... Resposta: 4 resistores de 16 ohms em paralelo. Pergunta: a reatância induziva é medida em... Resposta: ohms. Pergunta: por uma lâmpada circula 2,5 amperes, quando alimentada com 110 volts. A potência elétrica dissipada é de... Resposta: 275 watts. Pergunta: um chuveiro ligado à rede elétrica de 110 volts durante 2 segundos dissipa 550 joule. A corrente no circuito é de... Resposta: 2,5 amperes.